Vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1, irmãos. Aqui o tema nessa Bíblia é a justiça e a misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tarde em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar, faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do furor? E quem subsistirá diante do odor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Ou que conhece os que confiam nele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nosso Deus é um Deus zeloso. E o nosso Deus, como Ele é um Deus zeloso, Ele cuida das pessoas, Ele cuida do seu povo, Ele cuida de cada vida. Só que Ele é zeloso, tanto para fazer o bem, para trabalhar na vida daquela pessoa, mas Ele também é zeloso, não no sentido dele fazer o mal, mas de fazer justiça. Nosso Deus, Ele é justo. Então, Ele vai zelando pelos aqueles que amam Ele, que buscam a presença dEle, que buscam a face dEle. Ele vai cuidando com amor, com carinho, com dedicação. E até quem não serve a Ele, Ele vai dando chance. Vai mostrando, tentando trazer a pessoa para Ele, ou tentando, Ele quer trazer a pessoa para Ele. Então o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que Ele está na nossa vida, irmãos, e quando Ele está na nossa vida, Ele protege a nossa vida, Ele guarda a nossa vida. Se eu e você entramos aqui hoje, não foi pelas nossas próprias forças, não foi porque a gente é bom, porque a gente é merecedor, porque quantas e quantas situações Deus nos livrou que era para a morte. Se não fosse as mãos de Deus, nós não estaríamos aqui. Isso é o quê? É o cuidado de Deus, é o zelo de Deus, é a misericórdia de Deus. E nessa situação aqui, quando Deus fala que Ele é zeloso e que Ele toma vingança, o Senhor é grande e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários. O Senhor não toma vingança contra o amigo dele, contra as pessoas que buscam Ele, contra adversário deles. E esse toma vingança não é que Deus é num sentido maldoso, vingativo, porque Ele exerce a justiça, a vingança, quando Ele vê que a pessoa não quis Ele de jeito nenhum. E quando Ele vê que a pessoa está fazendo mal ao próximo. Porque nesse contexto aqui, meus irmãos, Nínive era a capital da Síria. E Nínive já tinha ouvido a pregação de Deus através do profeta Jonas 100 anos atrás. Lembra que foi falado que Jonas obedeceu, mas depois ele foi e pregou a palavra de Deus para Nínive. E Nínive se arrependeu. Eles se arrependeram por um tempo, mas passou uma geração, passou 100 anos, o povo começou a fazer maldades terríveis, irmãos. E essa nação, Nínive, a capital da Síria, eles sempre faziam mal para o povo de Deus. Eles sempre ameaçavam o povo de Deus. Quem não lembra quando Senaqueribe mandou afrontar Ezequias e o Deus de Israel?
Aí Ezequias foi, se prostrou, orou a Deus, e Deus deu livramento. Esse povo, ele sempre vivia em hostilidade contra o povo de Deus. Para vocês terem uma ideia, Israel, que era a capital do norte, já tinha sofrido na mão deles. E agora eles queriam destruir Judá, Jerusalém. Eles queriam destruir tudo. Mas só que como Deus é um Deus zeloso, Deus cuida do seu povo, Deus protegeu o seu povo. Irmãos, eu vou falar algo aqui, assim bem direto. Não queira ser inimigo de Deus, seja amigo de Deus. A Bíblia fala que amizade com o mundo é inimizade com Deus. E provavelmente ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. Quando fala do mundo, não é a terra, não é essas coisas. É o que é pecado, o que é ruim, o que nos afasta de Deus, o que é contra Deus. Então, não vamos ser oposição, irmãos, a Deus. Não vamos ser opostos das coisas de Deus. Pelo contrário, vamos ser a favor. Vamos andar na presença de Deus. Não vamos querer ser inimigo de Deus. Por quê? Você já viu alguém vencer Deus? Não tem como. Então, se nós somos inimigos de Deus, pode ter certeza que nós já estamos perdendo. Agora, se nós somos amigos de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, oh meu Deus Todo-Poderoso, irmão, Nínive, a Síria teve a oportunidade de ser amiga de Deus, de andar na presença de Deus, de servir a Deus, e de ter amizade com o povo de Deus, de tratar bem o povo de Deus, de andar com o povo de Deus. Mas irmãos, eles eram tão malignos depois, ficaram tão malignos, que as coisas que eles faziam eram terríveis. Para vocês terem uma ideia, no Museu Britânico, às vezes tem aquelas pedras que o povo gravava antes, que ficava antigamente o que fazia, os historiadores acharam, e ali, o povo de Nínive, quando eles pegavam as pessoas, irmão, para levar para cativeiro, muitas pessoas eles degolavam. Numa dessas pedras no Museu Britânico, tem as cabeças assim, naquelas pedras enroladas. E outras coisas que eles faziam, eles arrastavam as pessoas. Eles faziam as coisas cruel, coisas que nós vemos em filme de guerra, muitas coisas de tortura. Eles faziam essas coisas com as pessoas. Não veio de eles amar, dar carinho, agradecer. Um homem que era lá de Israel, Odiel, que foi lá levar a palavra para eles, porque Deus usou um povo, não. Eles trataram ruim o povo de Deus. E não quiseram a Deus. Irmãos, Deus não chamou a gente para tratar as pessoas mal. Deus não enviou Jesus para nós tratar as pessoas mal. Aí você fala, mas as pessoas me tratam mal, as pessoas não me valorizam, mas você é importante para Deus. Se valoriza, em nome de Jesus, se valoriza você. Então, mas as pessoas me tratam mal, e nesse mundo, nós temos que pagar o mal com o mal. Não, irmão, a Bíblia diz assim, não deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não deixe se vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se a gente for fazer tudo que as pessoas fazem, irmão, de maldade, irmão, como que vai virar essa terra? O que vai virar a situação? Então nós temos que ser a diferença. Nós temos que procurar tratar as pessoas com respeito, com amor. E temos que procurar ser amigo de Deus, querer conhecer a Deus, andar com Deus e ser amigo do povo de Deus. Porque assim vai ter livramento para a nossa vida, vai ser salvação para a nossa vida, vai ter bênçãos para a nossa vida. Deixa eu falar algo aqui para mim, para você, irmão. Nós não somos Deus, eu não me quero colocar no lugar de Deus, de maneira nenhuma. Mas só por um momento, se você tivesse um poder nas suas mãos, de julgar alguma situação, alguma causa, e você vesse que uma pessoa, ela não quer mudar de jeito nenhum, e você já deu chance para aquela pessoa, você ajudou aquela pessoa, você ajudou ela, e aquela pessoa, ela está fazendo mal para uma pessoa boa, e ela, toda vez que ela pega aquela pessoa boa, ela tortura, ela ameaça, ela quer matar. Se você tivesse autoridade, o que você faria? Você faria, se você tivesse poder para tirar a vida ou fazer alguma coisa, ou prender, eu falaria, não, eu vou prender essa pessoa até ela parar com isso. Porque aí se é ruim, não, porque você quis proteger tanto aquela pessoa, e aquela pessoa que você quis ajudar, ela não quis ajuda. É isso que Deus faz, irmãos, Ele não é injusto, Ele não é injusto. Então eu e você, irmão, não vamos ser injustos.
Vamos ser fiel ao Senhor. Vamos obedecer a Deus. Aí as pessoas falam, mas por que tanta coisa ruim acontece? Por que as pessoas fazem tanto isso? Irmão, depois que o pecado entrou no mundo, infelizmente as pessoas procuram o errado. Agora pensa se todo mundo buscar Deus. Se todo mundo querer mudar. Se todo mundo querer fazer o bem para o próximo. O que não vai acontecer nessa terra? O que não vai acontecer? Mas infelizmente, nem todo mundo quer buscar o bem. Nem todo mundo quer fazer o bem. Nem todo mundo quer fazer o que é certo. Às vezes procura os caminhos mais largos. Os caminhos que são mais prazerosos aos olhos. Os caminhos que são mais fáceis. Não, é mais fácil fazer o errado para que a gente receba mais, ou para que tenha mais prestígio, ou para que seja reconhecido pelas pessoas, ou para que receba algum dinheiro, ou tratamos mal porque a pessoa nos tratou mal. Não, irmão. Ainda que nos trataram mal, vamos tratar bem. Ainda que possa ser difícil, possa ser que a gente até ganhe um salário mínimo, mas é honesto, Deus vai abençoar. Do que querer fazer coisas erradas, irmãos. A Síria, ela traiu o povo. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 3, ela chamaram de mãe da feitiçaria, mãe da prostituição. Porque ela traiu o povo para a sua beleza da cidade, da capital, e ali ela pegava o povo como escravo. E fazia o povo pagar impostos. E ali ela torturava aqueles povos. Para vocês terem uma ideia, muitos do povo de Deus teve que pagar tributo para eles. Eles perseguiam o povo de Deus. Só que eles não quiseram se arrepender. Aí Deus, como é um Deus, olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardo em irar, mas grande em força, e não tem o culpado por inocente. Então o Senhor foi deixando Nínive para ver se tinha algum arrependimento, mas ele viu que não tinha arrependimento. Aí o que ele tem que fazer, irmão? Exercer o juízo dele. Exercer o juízo dele. Irmãos, que nós não vamos ser alvo do juízo de Deus, mas que nós vamos ser alvo da graça, do amor de Deus. E é isso que ele quer. Por isso que ele enviou Jesus, irmão. Nós estávamos perdidos, longe de Deus, afastado de Deus. Ele enviou Jesus para a gente ser alvo da graça dele, da misericórdia, do amor, para nos reconciliar com ele, como diz a palavra. Mas a Bíblia diz que aquele que crê vai ser salvo, e aquele que não crê já está condenado. Irmão, a parte que Deus fez, nós não poderíamos fazer. Enviou o seu Filho, e através de Jesus, se nós aceitar, tem perdão. Agora, a nossa parte, Deus enviou o seu Filho, agora é aceitar Jesus, é o sacrifício dele, aceitar o que ele fez por nós. Mas às vezes, irmão, parece que aceitar Jesus é uma coisa que não é legal, é uma coisa que não é alegre, é uma coisa que não traz prazer, porque não é da vontade da carne, porque não nasce da vontade da carne, mas nasce da vontade de Deus. Irmãos, eu posso dizer para você, aceitar Jesus às vezes, assim no momento, não pode trazer talvez um desejo carnal, um sentimento ou uma riqueza, mas vai trazer o de melhor para a nossa vida, a salvação. A paz que nenhum dinheiro, nada desse mundo, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma riqueza, nada pode dar. Então, parece que para a nossa carne nós estamos perdendo. Agora eu vou ter que parar de fazer certas coisas. Irmãos, é melhor parar de pecar do que parar de servir a Deus. É melhor largar o pecado que nos afasta de Deus do que largar a Deus que nos afasta do pecado. Então vamos se aproximar de Deus. Ó, irmãos, ele é tarde de irar-se. Ele é tarde. Você sabe por que eu e você estamos aqui hoje? É porque Deus é tarde de irar-se. É porque Deus é grande em força. Porque se Deus tratasse nós conforme os nossos pecados, irmão, ai de nós. Já pensou se Deus, vamos só dar um exemplo, se Deus fosse igual nós, quando alguém faz alguma coisa errada pra gente, hoje nós é mais calmo, graças a Deus, mais manso. Mas vamos pôr, quando a gente não conhecia Deus, se alguém faz algum mal para nós, você fez o mal, eu vou te matar, eu vou fazer o mal para você. Já pensou se Deus fosse assim? Mas já estava morto até faz tempo. Mas graças a Deus, irmão, que ele é misericordioso. Ele é tarde em irar-se.
Mas irmãos, mas também ele não tem o culpado por inocente. Deixa eu falar algo bem sério com vocês. Não resista a Deus. Não resista a Jesus. Não faça o mal, mas busque a Deus. Não faça, porque apesar dele ser tarde em irar-se, mas ele não tem o culpado por inocente. E tem uma lei da semeadura, irmão, que não tem como a gente passar por essa lei e falar, eu pulo essa lei, eu pulo essa parte. Não, o que a gente semeia, a gente colhe. Não tem como. Aí você fala, pastor, mas a pessoa fez mal tanto tempo e até agora não aconteceu nada. Irmão, se ela não se arrepender, uma hora ela vai receber o juízo. Se ela não receber aqui, ela vai receber naquele dia. Eu vou falando, eu vou lembrando de passagem bíblica. Vocês lembram de Lázaro? Lázaro, quando eu falo Lázaro, não é o que ressuscitou. Esse Lázaro era aquele mendigo que comia das migalhas que caía da mesa do rico. O rico vivia largamente. Tudo que teve nessa terra de bom era como se ele tivesse. Ele deleitou aqui nos seus prazeres, nas suas riquezas. O problema não é ser rico, irmão. O problema é estar sem Deus e fazer o mal. Isso que é o problema. E esse rico não ajudava o pobre, não ajudava Lázaro, não queria Deus. Quando morreu, o que aconteceu? Foi para o lugar de tormento. E Lázaro, por mais que ele ali se alimentava, queria se alimentar das migalhas, por mais que ele era mendigo, ele foi para o seio de Abraão ou para o céu. Mas o rico acabou recebendo a paga pelas coisas erradas que ele fez. Irmão, se a gente não pagar aqui, a gente vai pagar na vida eterna. Mas irmão, se a gente faz o bem, a gente vai receber a vida eterna. E sabe qual que é o melhor bem que a gente faz para a nossa alma? Irmão, isso aqui eu acho segredo de Deus para a nossa vida. Talvez você fala assim, eu queria tanto fazer o bem, ajudar tantas pessoas, eu queria fazer tantas coisas. A primeira coisa que você deve fazer é aceitar Jesus. Esse é o melhor bem que você faz. Sabe por quê? Eu sempre falo, para nós ajudar alguém, a gente precisa ser ajudado primeiro. E a gente era um pecador, longe de Deus, separado de Deus. Nós precisamos reconhecer, eu sou pecador e eu preciso de Jesus. É só Jesus para trabalhar na minha vida. É só Ele para me salvar. É só Ele para me libertar. Aí quando a gente reconhece o Filho de Deus que veio, se fez homem, morreu por nós, Ele nos ajuda. Ele perdoa os nossos pecados, sara nossas feridas, estende as mãos para nós, nos coloca de pé e agora nos coloca em posição de ajudar o próximo. Então, primeiro bem que a gente tem que fazer para a nossa vida é reconhecer a Jesus. Reconhecer que a gente precisa dele. Aí depois disso, nós somos feituras nele para a boa obra. Aí a gente vai poder ajudar alguém. A gente vai poder fazer o que é bom. Porque Nínive, aqui não podia ajudar as pessoas, porque elas rejeitaram aqueles que podiam ajudar ela, Deus. Quando a gente rejeita Deus, o que a gente vai poder fazer pelas pessoas? Então não rejeite a palavra, não rejeite Jesus, não rejeite o povo de Deus, mas anda com Deus. Busca a face de Deus, seja amigo, seja companheiro de Deus. Deus não abandona a gente, Deus não larga a gente, Deus nunca desistiu da gente. Por isso nós estamos aqui hoje para a glória de Deus. Então vamos fazer o que é certo. Mas você fala, pastor, até hoje, mas eu fiz tanta coisa errada. Fica tranquilo, irmão, Deus pode perdoar e apagar. Ele pode perdoar. Ele está aqui para nos perdoar, Ele está aqui para nos purificar. E quando eu digo, irmãos, que a gente vai vir para Deus, ou a gente aceita, muda, reconhece, não significa que a gente nunca mais vai errar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não, estou querendo dizer que vai acontecer uma transformação na nossa vida, ou acontece uma transformação na nossa vida, que a gente não tem prazer mais no erro, que a gente não tem prazer mais no pecado, que a gente não tem prazer em fazer maldade, que a gente não tem prazer em fazer o mal. E se a gente dá uma escorregada, ou se a gente erra em alguma coisa, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Eu não queria, acabei, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, é só reconhecer, é só buscar a face dEle e a presença dEle. Nínive, nesse momento não quis, preferiu torturar as pessoas, e eles estavam querendo destruir o povo de Deus, mas graças a Deus,
que ainda tinha o povo de Deus buscando a Deus. E Deus também falou algo comigo, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, quando a gente busca Deus, Ele trabalha contra os nossos inimigos. Porque o inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. E quando os inimigos se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus, o próprio Deus batalha. O próprio Deus entra na peleja. E Deus está destruindo os inimigos da igreja dele. Deus está destruindo inimigos do povo dele. E você sabe qual às vezes é os inimigos? Talvez você falar, é Satanás, os demônios. Isso também, ele é declarado nosso inimigo. Mas sabe que às vezes é nosso inimigo? Às vezes é tristeza. Porque quando a gente está triste, a gente não consegue fazer as coisas. Às vezes a tristeza, às vezes a depressão, às vezes a raiva. Tem coisas, irmãos, que se tornam inimigo da igreja, se tornam inimigo do povo de Deus. Mas Deus, Ele repreende depressão. Ele cura de depressão. Deus, Ele tira a tristeza. Deus, Ele tira a raiva. Deus, Ele tira a mágoa. Deus, Ele tira tudo que é de ruim para a glória do nome dEle. Ele limpa, Ele purifica. Aleluia. Não deixa o espírito do engano, irmão. Não deixa o espírito do engano enganar você. Não seja inimigo de Deus. Porque assim nós não vamos vencer. Seja amigo de Deus. O mundo, ele oferece várias coisas. Mas o principal ele não tem, a vida eterna. O mundo oferece coisas passageiras. Mas Jesus oferece coisas eternas. O mundo parece que é alegria, alegria, está naquela festa, nossa, que alegria, que festa alegre, que festa feliz. Chega no outro dia de manhã, cadê a alegria, cadê a alegria, cadê a festa? Gastou dinheiro, passou noite sem dormir, não se deu bem. Mas com Jesus não, irmão. Mesmo festejando ou não festejando, você tem alegria. Mesmo festejando e você não festejando, você tem alegria. Porque a paz que o mundo dá é só para enganar. É só no momento. Mas a paz que Jesus dá, ela não nos engana. Ela guarda o nosso coração. Ela excede todo entendimento, irmão. Ela faz a gente dormir em paz, acordar em paz. A gente não precisa tomar nada para se alegrar. A gente não precisa usar nenhum tipo de droga para se alegrar. A gente não precisa para nenhuma festa, nenhuma balada para se alegrar. Porque a nossa alegria, irmão, é uma pessoa e é Jesus. E o Espírito Santo também, o fruto do Espírito Santo é a alegria. Então, se nós queremos ter alegria verdadeira, é só Jesus. É só Jesus. E olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós, são o pó dos seus pés. Irmãos, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quando o Senhor quer trabalhar, Ele envia a tempestade também. Lembra Jonas? Enviou a tempestade. Onde Deus quer trabalhar, Ele envia a tormenta. Mas pode ficar tranquilo. O Deus que envia a tempestade, Ele tem o poder de acalmar ela. O Deus que trabalha na tormenta, Ele tem poder para acalmar toda a tormenta. Só que nós temos que ser amigos de Deus. Nós temos que ser do povo de Deus. Porque, irmão, quem é inimigo de Deus, olha que eu vou lembrando. Lembra, vocês vão lembrar, lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, e o povo de Deus se deparou com o mar vermelho. Aí, como que vai atravessar o mar vermelho? E o faraó vindo atrás com o seu exército. E agora, para onde a gente vai? Aí Deus fala para Israel, marcha. Fala para Moisés, fala com o povo que marcha. Aí, sabemos, Moisés toca o cajado na água, o mar se abre. Enquanto o povo está passando, os inimigos de Deus estão na tormenta. Deus manda o vento, manda o redemoinho, e o povo ali tudo perdido. Mas o povo de Deus está passando. Está vendo como é bom ser do povo de Deus, irmão? Como é bom servir o Senhor. E quando o povo de Deus passa, Faraó, os seus cavaleiros, o seu exército vai entrar, o que acontece? O mar se fecha. Por quê? Porque são inimigos de Deus e do povo de Deus. Deus só falou, deixa meu povo ir para me adorar. Eles quiseram deixar.
Ó, irmão, Deus está falando algo aqui, meu Deus do céu, gente. Irmão, deixa quem quiser adorar a Deus adorar, irmão. Não impede ninguém de adorar a Deus, não. Deixa quem quiser adorar a Deus adorar, irmão. Em nome de Jesus, não impeça ninguém de adorar a Deus. Não seja inimigo de Deus e das coisas de Deus. Ah, mas meu esposo quer ir para a igreja. Deixa seu esposo ir buscar a Deus. Minha esposa quer ir, deixa. Seu filho quer ir, sua filha, deixa. Não seja impedimento, irmão. Porque é melhor nossa família quiser ir buscar a Deus do que ir querer ir num bar, se embriagar, do que querer usar droga, do que querer ir para festa que não é boa. É melhor querer buscar a Deus. Ah, mas parece que crente é tudo doido. Irmão, ninguém é doido, não. Vocês olham para mim, vocês acham que eu sou doido? De vez em quando parece, mas fica tranquilo, eu não sou doido, não. A gente é feliz, irmão. Porque a gente aceitou o dono da felicidade, o dono da salvação, o dono da alegria. Nós aceitamos o Senhor. Uma vez perguntaram para mim: por que você não bebe mais? Por que você não faz aquilo? Minha resposta foi simples: eu não sinto falta. Eu não sinto falta. Por que eu não sinto falta? Porque Jesus entrou na minha vida e preencheu. É simples assim. Ah, mas você não tem mais desejo? Não, Jesus entrou e preencheu. Eu descobri que o vazio que eu tinha não era bebida, não era mulher, não era festa, não era droga, mas era Jesus que ia preencher. Então, em nome de Jesus, fica na presença dele. Porque quem está na presença de Deus, o mar se abre. Mas quem é inimigo de Deus, o mar se fecha. E olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Versículo 4. Ou se vê, as nuvens são o pó dos seus pés. Irmão, a nuvem é pó do pé de Deus. Isso é só uma metáfora para você saber o quanto Deus é grande. Ele repreende o mar. O que Jesus fez? Ele não repreendeu o mar? Mar, acalma-te melhor. Irmão, Jesus repreendeu o mar. Ele tem poder sobre o mar. O mar, às vezes, hoje para nós não estamos no mar. O mar, às vezes, representa, às vezes, tempestade que vem contra a nossa vida. Mas Deus, Ele repreende o mar. Ele tem poder sobre a natureza. E se Ele quiser falar para mim, para você, acalma, Ele tem poder para acalmar a situação. Mas a gente precisa andar com Ele. Aí diz, e faz secar e esgotar todos os rios. Irmão, quando Deus quer esgotar, Ele faz esgotar. Quando Deus quiser fazer secar, Ele faz secar. Ele é poderoso. E desfalece Bazã, lugar fértil, Carmelo, monte fértil. E a flor do Líbano se murcha. Aquela coisa linda do flor do Líbano se murcha. Irmão, Deus tem poder tanto para prosperar. Deus tem poder tanto para fazer frutificar. Mas Ele tem poder para fazer murchar. Ele tem poder para fazer secar. E sabe para quem Ele seca? Ele seca para quem não quer nada com Ele. Para quem não quer de jeito nenhum. Mas para quem quer Ele, Ele faz prosperar. Então, em nome de Jesus, vamos querer Ele. Porque Ele é muito importante para a nossa vida. Ele é a pessoa mais importante para a nossa vida. É Jesus Cristo, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os montes tremem perante Ele. Os outeiros se derretem. Lembra que quando Jesus foi crucificado, houve trevas e os montes se fenderam. Houve rachadura. Porque estava mostrando que eles tinham crucificado o justo, Jesus. E até um general romano falou, esse verdadeiramente era justo. Porque ele tem poder, irmão. Jesus tem poder. Olha o que diz a palavra do Senhor. E a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos que ele há. Aí você fala, mas como que a gente se levanta e a terra se levanta na presença dele? Eu nem sirvo a Deus, mas Deus está lá e nós estamos aqui de pé às vezes. Querendo ou não, nós se levantamos na presença do Senhor, irmão. E Deus está vendo a nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas, irmão. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso. Olha o que diz a palavra. Quem parará diante do seu furor? Irmão, quem consegue parar diante do furor de Deus? Quem consegue deter o furor de Deus? Ninguém.
Quando Deus quer agir, como diz a palavra, operando Deus, quem impedirá? Por isso que é bom ter o Senhor a nosso favor. Porque quando Ele operar ao nosso favor, quem vai poder impedir? Agora, se Ele é contra nós, quem vai poder se colocar na nossa frente e falar, Deus, não faz nada? Ninguém, irmão. Ninguém. Por isso, irmãos, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Confiaremos no Senhor. Confia em Deus, irmão. Confia no Senhor. Oh, irmão, isso aqui é muito forte. O homem não pode salvar. Eu não posso salvar vocês. Vocês não podem salvar eu. Mas Jesus pode salvar. Jesus pode curar. Eu não posso te dar alegria. Eu não posso te dar paz. Mas o príncipe da paz, que é Jesus, ele te dá paz. Eu não posso dar alegria, mas o dono da alegria pode te dar alegria. Oh, Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu falar algo aqui, irmãos. A gente, se você não está nessa situação, fica tranquilo. Mas, quando a gente nasce, a gente é cuidado pelas aquelas pessoas que cuidam da gente, às vezes vovó, pai ou mãe, porque é alguém que cuidou da gente. E a gente deposita o amor naquela pessoa. Deposita o amor ali, naquela pessoa. Aí nós vamos crescendo, aí nós vai para a escola, aí tem os amores de escola, os conhecidos, os amigos, que a gente ali gosta dos amigos, ama os amigos, quer estar com os amigos. Aí passa uma adolescência, às vezes começa a namorar alguma coisa, a gente fala, nossa, agora encontrei o amor da minha vida que vai suprir tudo. Mas aí começa a namorar, daqui a pouco nós vê que não supre tudo. Nós vê que não supre tudo, vê que falta. Aí daqui a pouco, vamos dar um exemplo, ou casa, nossa, agora eu casei, agora minha vida vai ser 100% alegre. Encontrei a esposa da minha vida, e amanhã encontrei o esposo da minha vida. Aí casa, fica tudo alegre, mas vê que não preenche tudo. Aí daqui a pouco, não, mas vamos ter filho, aí se Deus permitir, aí tem filho. Aí fala, nossa, agora meu filho é a razão da minha vida. Mas aí, irmão, vê que ainda falta. Vê que ainda falta. Porque a razão da nossa vida é Jesus. E sabe quem dá família? É Ele. Sabe quem dá paz? É Ele. Eu posso dizer algo para você, ser bem sincero. Não é um relacionamento que vai te trazer a maior felicidade da vida. É Jesus. Porque quando tem Jesus no nosso relacionamento, Ele sustenta. Quando não tem Jesus, irmão, não tem como ter paz. Não tem como ter um relacionamento sustentado. Então é bom a gente ter Ele na nossa vida. É maravilhoso a gente ter Ele na nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Diz, mas a sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derribadas. Irmão, se as rochas é derribado, imagine nós. Imagina a gente que somos pó. Então é melhor nós estar com Ele, né? Com a rocha eterna que é Jesus. Porque Ele nos sustenta. E olha que maravilha, irmão. Olha em tudo isso. Em tudo isso. Enquanto essas palavras a gente vê, nossa, parece só palavra de juiz. Não era juiz não. Para o povo de Deus não era juiz não, era consolo. O nome do profeta Naum significa consolo, confortador. Porque Naum, embora estava trazendo uma mensagem de juízo para Nínive, mas estava consolando o povo de Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso, irmão. Fica tranquilo. Tem socorro para a nossa vida. Tem consolo para a nossa vida. Tem conforto para a nossa vida. Aí diz o 7. Por isso que é bom ter o Espírito Santo. Ele é o consolador. Ele é o confortador, irmão. Versículo 7. O Senhor é bom. O que as pessoas estão dizendo de Deus para você? Que Ele é ruim, que Ele não está vendo o que você está passando? Irmão, muda isso. Ele é bom. Se Ele não fosse bom, como eu disse, nós não estaríamos aqui. Uma fortaleza no dia da angústia. Se todo mundo te abandonou no dia da angústia, clama a Jesus que Ele te ajuda. Sabe o que o salmista disse, se eu não me engano, no Salmo 120? Na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Sabe o que ele está falando? Que é uma fortaleza no dia da angústia. Ele não está falando que a gente não vai passar por angústia. É no dia.
Sabe que tem muitas coisas que pessoas não entendem, irmão, e que a gente deve entender? Às vezes a pessoa vem para a presença de Deus e fala, na presença de Deus a gente não vai passar por nada. Não, não é isso. Significa que nós vamos passar sim, só que Ele vai passar com a gente. Essa é a diferença. Então não significa que a gente é cristão ou que a gente tem fé em Deus, que a gente não vai passar por angústia. Não, nós vai passar, mas o Senhor vai passar conosco. Olha como que é forte isso. Sabe qual que é a diferença? O dia que você estiver angustiado, que você não venha estar em nome, mas se por acaso aconteceu, ou se você entrou aqui hoje, olha a diferença. Tem pessoa que fica tão angustiado que tira a vida, que acha que vai resolver. Mas quando você está bem firme, buscando a Jesus, ainda que venha angústia, você clama ao Senhor e Ele tira a angústia. E sabe o que acontece? A sua vida não é tirada, quem é tirado é a angústia. Sabe o que deve sair da nossa vida, irmão? Não é a nossa vida, mas é a angústia. Sabe o que deve sair da nossa vida? É a tristeza, o desânimo, a solidão, a escassez. Tudo que é de mal deve sair da nossa vida em nome de Jesus. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Porque imagine, esse povo era, como eu disse, Nínive era cruel. Imagine nós aqui da igreja, de repente cerca um monte de pessoas cruel, cerca a gente aqui. Como que a gente vai ficar? Vai ficar meio angustiado, vai falar só a Deus mesmo, Deus, só o Senhor para dar um livramento para a gente, só o Senhor para colocar as mãos. Isso ainda mais se a gente saber que as pessoas é perigosa, que corta a cabeça, que tortura, quem não vai ficar angustiado? Mas graças a Deus, irmão, que nós temos um Deus, que é uma fortaleza no dia da angústia. E olha o que diz, e conhece, o Senhor te conhece, e conhece os que confiam nele. O Senhor sabe quem confia nele. Não precisa ser provar para ninguém. Se você confia no Senhor, Ele sabe. Agora também tem uma notícia, se você não confia, Ele também sabe. Então vamos confiar de verdade. Oh Deus Todo-Poderoso, irmãos. Presta atenção, irmão. Você fala, eu confio no Senhor, eu confio. Mas você não tem coragem de entregar a sua vida para Ele. Que confiança é essa? Vou dar só um exemplo. O Senhor é nosso esposo. Ele é o nosso Deus, mas também é o nosso esposo. Ele cuida de nós como uma noiva. A igreja é símbolo feminino, uma noiva. Vamos pôr, tá aqui eu e minha esposa. Nós casamos porque nós confiamos um no outro. Se não confio nela e ela não confia em mim, que relacionamento é esse? Eu não ando falando para ela, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver o que você está mexendo, deixa eu ver as coisas. Por quê? Porque ela não dá motivo. E ela também não fica, deixa eu ver, deixa eu procurar, porque ela não dá motivo. Sabe por quê? Porque confia. Quando você confia em Deus, irmão, você entrega nas mãos de Deus. Fala, eita, isso é forte, irmão. Fala, eu sei quem Ele é. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele cuida de mim. Quando a gente confia no Senhor é diferente. Quer ver quando você não confia em Deus? Deus fala, filho, não faz isso. Aí você fala, mas se eu não fazer, eu vou passar necessidade, eu vou passar fome, e vai ser ruim para a minha vida. Irmão, confiança é essa? Já pensou, irmão? Abraão, vamos lá, pegar bem fundo. Abraão. Deus pede o filho para Abraão. Abraão, sacrifica Gênesis 22 também. Sacrifica o seu filho. Claro que Deus não queria que ele sacrificasse o filho dele, era só um teste. Abraão pega e vai sacrificar o filho dele, Isaac. Isaac também aceita, que Isaac já era moço. Irmãos, Abraão confiou em Deus. E sabe o que vai dizer em Hebreus, lá na frente? Abraão cria que se ainda Deus tirasse a vida de Isaac, Deus era poder para ressuscitar Isaac. Tinha poder para isso, porque Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. Era o filho da promessa. Irmãos, olha a confiança de Abraão. Olha a confiança. Vai apertar um pouquinho aqui para nós, tá, irmão? Hoje Deus só pede 1 hora de culto, a gente não quer vir. Deus fala, meu filho, só vem 1 hora no culto, a gente acha ruim. Às vezes 1 hora de oração, ou a leitura bíblica, ou a gente já fala, acho que é muito.
Irmão, em nome de Jesus não é muito não. Olha o que ele fez por nós. Ele entregou de mais valioso, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que nós não somos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por coisa incorruptível, mas pelo sangue de Jesus. Sabe qual que é o seu valor? O sangue de Jesus. Uma vida preciosa, justa, perfeita. Foi Jesus que morreu pela minha vida e pela sua vida. Então o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aqui, se eu for ler mais para frente, fala da destruição de Nínive. E a Nínive foi destruída em 612 pela Babilônia, e os medos que se ajuntou e derrotaram Nínive. Deus falou, aconteceu. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de andar na presença de Deus. É tempo de ser amigo de Deus. É tempo de servir a Deus. Olha o que diz, irmãos. Olha o que diz o versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. A Síria era uma potência. Nínive era uma potência. Então eles se sentiam seguros com o seu exército. Mas Deus está falando, ele pode ser numeroso, mas por mais numerosos que eles sejam, vão ser exterminados. Porque, irmão, pode ter o maior exército, mas quando Deus quer destruir, o homem não pode impedir. Não pode impedir. Irmão, a gente pode ter riqueza, a gente pode ter segurança, a gente pode ter o que for, mas não garante a nossa vida. Não garante a nossa segurança completa. Quem garante a nossa segurança é Deus. Quem garante é Ele. Irmão, se Ele falar assim, não toca, ninguém toca. Isso é forte, irmão. Lembra de Jó? O diabo teve que pedir permissão para tocar em Jó. Deus falou, você vai tocar só nas coisas, mas a vida dele você não vai tirar. O diabo não tirou. Porque, irmão, quando a gente é obediente, fiel a Deus, aceita Ele, nós só vamos morrer o dia que chegar a nossa hora e Ele falar, é agora. O diabo pode ficar pedindo para tocar a nossa vida. Deus falar, você não vai tocar. O diabo pediu para se andar com os discípulos, principalmente com Pedro. Jesus falou, não. Jesus rogou o Pai e não deixou. Irmão, você sabe por que a gente está aqui hoje? Porque Jesus não deixou o diabo tocar na gente. Não deixou ele tirar a nossa vida. Por isso eu e você estamos aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele passará. Aí agora vai para ajudar. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Irmão, tem hora que Deus nos aflige para nós voltar para Ele. Porque Ele quer que a gente volte para Ele. Mas pode ficar tranquilo, tem hora que Ele não aflige a gente mais. Ele fala, meu filho, agora eu vou te dar um refrigério. Agora eu vou te dar um descanso. Mas se Ele afligiu a gente, é porque Ele nos ama. Ele não quer perder a gente. Vamos dar um exemplo. Um filho nosso está dando muito trabalho para a gente. O que a gente vai fazer? Vai corrigir. E nosso filho vai se sentir afligido às vezes. Falar, mas, nossa, por que meu pai me corrigiu assim? Mas é melhor corrigir nosso filho do que ver ele se perder, ir para o mundo ou acontecer alguma coisa, do que deixar eles aí se perder e depois ser pior para eles. Então Deus afligiu, mas diz, eu não vou afligir vocês mais. Tem coisa, irmãos, que a gente passa, mas tem coisa que Deus fala, você não vai passar mais por isso. Porque Deus permite, mas também Ele tira a aflição. Deus permite a aflição, mas tira a aflição. Deus permite o cativeiro, mas Ele muda o cativeiro. Olha o versículo 13. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Judá estava enlaçado, que tinha que pagar imposto para a Síria. Aí Deus falou, agora eu vou quebrar esse jugo. Agora eu vou quebrar esse jugo desse exército que fica querendo oprimir vocês. Eu vou quebrar esse jugo. E vocês não vão ficar mais sobre um jugo. Agora eu vou dar livramento para vocês. E o que Jesus falou para nós? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Você sabe o que Jesus faz, irmão? Ele quebra o jugo do inimigo. E você sabe qual que é o jugo do inimigo? Condenação. Sabe qual que é o jugo do inimigo? Tristeza, angústia, perseguição, malícia, tudo que é de ruim. Aí sabe o que Jesus faz? Coloca o jugo dele. Coloca a palavra dele, coloca a salvação na nossa vida.
E só pede: meu filho, anda na minha presença, anda no meu caminho. Eu creio, irmão, que hoje o jugo está sendo quebrado pelo poder da palavra de Deus. Sabe esse, oh Deus Todo-Poderoso, esse incômodo, esse peso, essa carga que você sente, pelo poder da palavra de Jesus, ela pode sair. Pelo poder do nome de Jesus, todo o jugo, toda a carga pode sair. Quantas vezes, irmão, eu não conseguia dormir à noite, mas hoje eu durmo em paz e deito em paz, porque o Senhor me faz habitar em segurança. É um jugo você não conseguir dormir com insônia, é um jugo, é um peso, mas Deus tira todo o jugo. Nós vamos caminhando para o final. Olha o versículo, irmãos, versículo 15: eis sobre os montes os pés o que traz as boas novas. Boas novas é boas notícias. Boa notícia. E Jesus veio, Ele é a boas novas para nós, Ele é a salvação para a nossa vida, boa notícia. O Evangelho é boas novas, boa notícia, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o povo, quando estava cercado pelo inimigo, eles faziam voto para Deus dar livramento. Fala: Senhor, livra a gente, Senhor. Fazia voto com Deus. Só não pode fazer o voto de Jefté, que acabou fazendo um voto que não era muito. A gente tem que ser sensato a hora que vai fazer o voto também. Então, seja, o povo fazia voto para Deus dar livramento. Jonas também, lembra, lá na baleia, votou a Deus. Falou: Senhor, se eu me tirar daqui, eu vou louvar o Senhor, fazer a sua vontade. E quando Deus tirou ele cumpriu o voto dele. Ele foi fazer a vontade de Deus. Irmão, se você falou: Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou louvar o Senhor, eu vou te servir, sirva, irmãos. Faça um voto e cumpre. Se Deus cumpriu, foi fiel com você, seja fiel com Deus. Não esqueça, em nome de Jesus. Então Deus está falando: celebre as suas festas. Judá, você está cercado, o inimigo quer destruir você, mas pode ficar tranquilo que você vai voltar a festejar. Fica tranquilo, irmão, que quando a gente busca Deus, Ele livra dos nossos inimigos, nós temos motivo para se alegrar, festejar. Aliás, só da gente ter Jesus já tem motivo, mas Deus muda o nosso quadro e nos dá festa de alegria para a glória do nome dEle. Ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio é que faz maldade, malícia, que faz tudo que é contra a palavra de Deus, não tornará mais a passar por ti, ele inteiramente será exterminado. Deus está falando: está vendo a Síria? Está vendo esse exército? Está vendo esses inimigos? Eu vou destruir eles. Eles não vão ser mais um peso para vocês, não vão ser mais um jugo, não vão mais oprimir vocês, não vai ser mais um fardo para vocês. Eu vou livrar vocês. E Deus fez, livrou. E sabe o que o povo fez? Se alegrou na presença de Deus. Se alegrou na presença do Senhor. Comemorou a Páscoa, comemorou o que tinha que comemorar. Glória a Deus. E irmãos, posso dizer algo? Se Jesus te libertou do jugo do pecado, se alegra, comemora. E se você por acaso entrou, se sente preso num jugo, Deus pode quebrar hoje e você pode se alegrar na presença dEle. Deus tem alegria para o povo dEle, irmão. Deus tem paz para o povo dEle. Eu creio que livramento Deus está dando aqui, creio que Deus está curando, creio que Deus está falando. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Um dia Jesus disse que vai voltar. João 14, ele disse que vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai fazer? Ele prometeu para os discípulos: vai buscar a igreja, o povo dele, os discípulos dele, vai levar para onde ele estiver. Só que o que vai acontecer com os ímpios, com o mundo, com aqueles que não quiserem a Deus? Infelizmente a Bíblia diz, irmão, que é juízo. Que é juízo. Então um dia Deus vai exercer um juízo completo. Mas só se eu e você for do povo de Deus, não tem juízo para nós, tem salvação. Mas se você não quiser a Deus de jeito nenhum, como dizia Apocalipse, se ajuntar com as coisas malignas, irmão, vai ser ruim para nós, juízo. Mas eu creio que nessa noite, nós somos daqueles que se ajuntam com Deus, daqueles que se aproximam com Deus. Amém?